amores, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delano. A história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Bora lá, que a história de hoje é grande, hein? Bora lá assistir. Não esquece de deixar seu joinha, seu comentário. Quer mandar sua história, o e-mail tá passando aqui. Se inscreve lá no Mundo da Dani também, que a gente vai ter uma semana turbo lá, hein? Rivotril puro, 8 da noite, segunda a sexta. Teremos uma semana turbo lá no canal Mundo da Dani. O link tá aqui embaixo. E lá tem cada situação, minha filha, que nossa senhora. Bora lá então. Boa noite, Dani. Que bom que você existe na nossa vida. Olha que lindo. Te acho linda, obrigada. Gosto de você de todos os jeitos. Mas o que mais gosto é quando você está de cabelos loiros. Falei para minhas filhas que eu ia escrever um livro da minha vida e elas falaram: conta tudo, não nos esconda nada. Claro que não dá para escrever tudo nesse e-mail, né? Só algumas coisas. Sempre tive vontade de escrever um livro da minha história, da minha vida. E em dezembro de 2023, o YouTube me apresentou você. E de lá pra cá, ouço umas 10 histórias longas por dia. Pois eu tenho um ateliê de modas e tenho todo o tempo do mundo para ficar te ouvindo. Se eu falar nomes... os nomes da história vão ser trocados, tá? Vou resumir ao máximo para que você não tenha uma parte 10 da minha história. Adoro o modo que você conta, você pondera certinho os comentários, se emociona com os problemas das Alices, fica com raiva às vezes, como a gente também. E adoro quando você fala, pega o Rivotril. Adoro o teu jeito de contar as histórias. Mas vou lá dar umas pinceladas. Bora lá então para a história dela. Eu sou Alice, vim de uma família numerosa, pobre. Meus avós e meus pais trabalhavam na lavoura. Na época era um cafezal. Eu sou do sul do Brasil, do interior do Paraná. Meu avô paterno não conheci. Ele morreu quando eu nasci. Ele tinha 40 anos, bebia muito e assim se foi. Minha avó ficou viúva com 5 filhos. Eram 2 adolescentes e 3 crianças pequenas. Eu sou a primeira filha dos meus pais, pois os 2 primeiros morreram. Vou falar dessa minha avó paterna. Ela era filha de índios, morena, cabelo preto, era um anjo de bondade. Era paciente, relevava tudo. Minha mãe dizia que meu avô, quando chegava bêbado, xingava ela, mas nunca bateu nela porque ela sequer abria a boca. Aí ele ficava com vergonha e ia dormir. Meu pai era como a mãe dele, uma pessoa amável, incrível, alto, bonito, moreno claro, cabelos pretos. Como a mãe, ele era muito vaidoso e amava a vida, era um boêmio. Tocava violão nos bailes. Acho que Deus fez meu pai e jogou a forma fora. Eu adorava meu pai. Minha mãe não gostava que ele fosse tocar em bailes, ela tinha ciúmes, mas ele ia e ficava no... mas ela também ia junto e ficava nos quartos acordando as crianças das outras mulheres que queriam dançar. Na época era comum as famílias irem inteiras aos bailes, sabe? Minha avó gostava de dançar, era vaidosa. Meu pai bebia às vezes, mas nunca brigou. Conhecia a fera que ele tinha em casa, que era a mãe dela. No máximo, meu pai ficava de cara feia. Morávamos num rancho cercado de coqueiros e coberto de sapé. Era um rancho pobre, cercado de coqueiros porque derrubavam os coqueiros e tiravam as lascas. Faziam paredes das casas porque não podiam comprar madeira para fazer as paredes naquela época. Então esses ranchos não eram ranchos chiques que nem tem hoje em dia. Eram ranchos que era pura miséria mesmo. Estou explicando porque às vezes eu falar rancho, né, pode as pessoas entender que era algo muito chique. Eu tenho uns lances rápidos de lembranças de quando eu tinha 1 ano de idade. Lembra minha mãe indo nas rezas nas casas dos vizinhos, que era comum nessa época. Era um tempo muito bom. Quando eu tinha 1 ano e 2 meses, minha irmã nasceu. Aí eu comecei a conhecer minha mãe. Passei a ser a babá da minha irmã por origem da minha mãe. Minha mãe era abusiva, até com a minha avó. Tudo isso era longe do meu pai. Ela começou então a me bater muito, todos os dias. Não tinha chinela havaiana naquela época não, era vara mesmo, corda, trançada, de bater em cavalo. Era com lasca de lenha, e assim eu ia apanhando e crescendo.
Nessa época, meu pai contraiu malária. Minha mãe gastou tudo que tinha para curá-lo. Minha mãe era apaixonada pelo meu pai. Acho que realmente ele foi a única pessoa que ela amou na vida. Eu não me lembro certo quanto tempo ele ficou assim doente. Certa noite ele piorou, não falava mais. Era puro couro e osso de magreza. Minha mãe ficou olhando a hora que ele parasse de respirar. Então ouviu ele balbuciar alguma coisa. Então ele falou que queria ser crente, porque ele ia morrer e queria morrer crente. Minha mãe achou que a morte estava próxima. Mas no outro dia ele se levantou, se escorou nas paredes e ressurgiu das cinzas. Dali em diante, viramos crentes da Assembleia de Deus. Continuamos nesse mesmo rancho. Aí meu irmão nasceu. As crianças nasciam em casa. Só iam para o hospital na hora da morte. Era muito longe das cidades. Ninguém tinha carro. Aí eu, aos 5 anos, comecei a cozinhar. O fogão de lenha era baixo e eu cozinhava, fazia café e mamadeira para mim e para os meus irmãos. Mudamos desse lugar. Então já mudamos para uma casa cercada de madeira. Era cercada de madeira e a gente ia aparando as arestas da madeira para fazer postes de luz, porque um dia esse lugar teria luz elétrica. Então nasceu mais um irmão, o 4º filho. Eu estava nessa época com 6 anos de idade. Eu tinha verdadeiro pavor da minha mãe. Eu apanhava tanto que eu comecei a olhar para os meninos da igreja e queria me casar. Eu achasse que eu me casasse, eu iria parar de sofrer. Eu nem sabia o que era isso, gente. Eu só via os casamentos na igreja e achava aquilo lindo. Eu era romântica. Aliás, eu sou. Eu queria me casar e fugir de casa, sabe? Órgãos genitais para mim naquela época era só para fazer xixi. Naquela época eu era completamente inocente de tudo. Passou um tempo e a tão sonhada luz elétrica chegou. Era de gerador. Tinha luz das 7 da noite até as 10 da noite. Era uma glória. Passou um tempo e nessa época, aos 7 anos, eu fui para a escola. Nessa época eu me descobri triste demais. Eu estava sempre com vontade de fugir de casa. Eu tinha insônia, pesadelos, eu chorava. Já tinha um medo incontrolável da minha mãe. Eu nem conseguia olhar para ela de tanto medo. Praticamente eu nasci levando surra e trabalhando e cuidando dos meus irmãos. Com essa idade eu já tinha responsabilidade de adulto. Eu tinha uma conexão forte com Deus. Tinha uma fé nas coisas de Deus. Meu pai sempre me ensinou isso. Eu lembro de um dia eu estar fazendo birra aos 3 anos de idade porque eu queria feijão no jantar. E não tinha. E meu pai falou assim: minha filha, se você pedir para Jesus, ele te dá. Eu fui correndo, ajoelhei na beira da cama da minha avó e pedi feijão para Jesus. E de manhã, no outro dia, meu pai foi me buscar na cama da minha avó e me mostrou uma lata grande na porta da casa, cheia de feijão novinho. Eles vieram pagar meu pai naquela manhã, porque ele tinha emprestado um tempo atrás feijão para o vizinho. Então o vizinho veio pagar, o feijão com o feijão. E a vida continuou. Tirávamos água do poço, fazíamos comida. Eu cuidava dos meus irmãos. Nessa época minha mãe era enfermeira no hospital da cidade. Era um casarão de madeira no centro da cidade. Morávamos na última casa da rua. Era a saída para o cemitério e para as fazendas. Como a minha mãe era enfermeira, as pessoas vinham da farmácia, passavam em casa e minha mãe aplicava injeção a elas. Gente, era uma caixinha inox que tinha álcool e minha mãe acendia o fogo para desinfetar as agulhas. O estojo era uma agulha só e aquela agulha era usada em centenas de pessoas. Não tínhamos saneamento básico, tinha um poço de água e tinha a casinha acho que é o mictório, que era uma fossa em cima, uma casinha. Era nos fundos do quintal. E para todo mundo era assim. Tinha seu poço e seu mictório. Não tinha banheiro dentro de casa, como é hoje, com lavatório, vaso sanitário, chuveiro. Gente, morria muita gente nessa época lá pelas condições sanitárias. As condições eram precárias, morriam muitas pessoas. As pessoas vinham em casa para minha mãe fazer o caixão do defunto. Ninguém comprava caixão, minha mãe fazia todos eles. Eram crianças, velhos. Nossa, estou viajando na história dela, é mais uma daquelas que eu fico imaginando as coisas. Eu ia junto com a minha mãe de companhia para fazer os caixões. Eram de madeira, ela serrava e martelava. Aí era só cobrir com tecido, às vezes tecido preto, de cobrir o caixão. Se fosse
pessoas mais velhas era roxo e se fosse criança era branco. Se fosse menina, minha mãe cobria com rosa e menino de azul da cor do céu. Minha mãe era pau para toda obra, todo mundo gostava dela. Era como aquela música, Como uma Onda no Mar, que diz: há tanta vida lá fora, mas aqui dentro como uma onda. E assim mudamos novamente. Meu pai se machucou e fomos para uma fazenda a 12 quilômetros da cidade. Novamente sem luz. Luz de lamparina. Nesse tempo minha avó ficou na cidade, não veio com a gente. E eu senti muita falta dela. Mas a vida continuava, cada dia pior. Era um medo tão grande da minha mãe que me doía o corpo e a alma. Ela fazia questão de me fazer eu me sentir feia. Como ela não tinha vaidade, ela fazia aquelas roupas horríveis para mim no meio da canela. Afinal, a gente era crente e não podia aparecer os joelhos. Eu chorava e queria fugir. Nasceu então meu quinto irmão. E a responsabilidade para mim só aumentava. Eu já estava com 9 anos e só pensava em fugir de casa. Fugir, casar ou ir embora. Na época eu socava arroz no pilão para as refeições, porque se colhia o arroz. Não era como é hoje que já vem pronto para cozinhar. Tinha que socar no pilão para sair as casquinhas. E era muito pesado, era muito trabalho. Então nisso eu também levava muita surra. Eu só era feliz quando estávamos com meu pai. Ele era nossa mãe. Ele contava histórias de onça, de lobisomem, de saci-pererê e a gente fazia festa com ele. Um dia uma moça me contou como os bebês eram feitos e como eles nasciam. Eu fiquei com dor nas costas por uma semana de nervoso. A gente era muito boba, não podia conversar com ninguém, não podia ir à casa de ninguém. A escola era longe, tinha que passar pela mata. Era tudo muito difícil. Eu tinha 9 anos e tinha que cuidar e entreter meus irmãos, pois ficamos muito tempo sozinhos. Eu inventava histórias das mais engraçadas, ensinava. Até hoje meus irmãos lembram com saudades das histórias. Meus avós maternos moravam 5 quilômetros de casa. Quando minha mãe deixava, a gente ia na casa deles. Era uma alegria só. Minha avó fazia comida muito gostosa. Sempre tinha uma vasilha com farinha de milho na mesa. Minha tia e meus tios, nós éramos mais ou menos da mesma idade. Aí a gente brincava de roda, de passar anel, feijão queimado e outras coisas. Mas quando minha mãe estava perto, eu não podia nada. Meu pai mostrava Deus, minha mãe mostrava o pecado. E tudo para ela era pecado. Vou resumir. Passou um tempo, minha mãe teve a 6ª filha. Passou um tempo, eu já estava com 13 anos. Eu romantizava o amor, eu queria um grande amor. Mas ninguém me olhava. Eu me achava um horror de feia, muito branca, pele sardenta. Os sertanejos Tonico e Tinoco tinham gravado uma música chamada Moreninha Linda, que fez muito sucesso. E eu fiquei pior ainda. Eu ficava cada dia mais tímida, a ponto de eu me achar um lixo. E assim eu fui crescendo. Eu queria ser morena. Minha irmã era morena clara, como meu pai, e eu chorava. Nessa época, as meninas fugiam com seus namorados. E no outro dia, lá estavam os pais para fazerem um casamento. Era um horror. Elas fugiam porque não era como hoje, que se pode transar, né, a hora que quer. Então as meninas saíam de casa em busca da fuga e também pela violência dos pais. No meu caso, a violência da minha mãe. Com 13 anos, mudamos para a cidade pequena, onde nasceu meu 6º irmão. Meu pai era pastor e nesse lugar, um menino de 16 anos começou a me olhar. Mas eu nem acreditei. Ele era loiro também. Olhos azuis como os olhos do avô dele. Pensei que era coisa da minha cabeça. Não era possível um menino lindo daquele olhando para mim. Mas era verdade. Mas minha mãe não podia nem sonhar com isso, pois ela tinha me parido só para cuidar dos meus irmãos. Quando terminava o culto da igreja, a gente tentava ficar perto para pegar na mão e era só isso. Não podia beijar nem abraçar. O tempo era curto. Nunca nem nos beijamos. Era debaixo dos olhos da minha mãe, que nem sonhava que eu e ele estávamos apaixonados. Dani, era outro tempo. Morávamos nessa cidade só 6 meses e tivemos que ir para outra cidade para o meu pai pastorear. Pensa na tristeza de eu ter que sair e ir para uma outra cidade, longe do amor da minha vida. Teve até um culto de despedida na igreja. Quando terminou o culto, nós dois saímos rápido da igreja para nos despedirmos. Choramos segurando a mão um do outro.
não dava nem para dar um abraço. No outro dia nos mudamos. Foi um período muito triste para mim. Eu só pensava naqueles olhos vermelhos de chorar me olhando. Nesse tempo não tinha endereço para mandar carta. As ruas ali não tinham nem nome, nem número. Ninguém tinha dinheiro para viajar. Telefone então a gente nem ouvia falar. Era interior mesmo, longe dos grandes centros. Foi passando os meses e eu sempre saía na frente de casa esperando meu príncipe vir me resgatar. Já fazia 1 ano que estávamos longe e eu achei um retalho de tecido verde com bolas brancas nas coisas da minha mãe. Eu era muito vaidosa, então pedi para minha mãe fazer uma saia. Porque na minha cabeça, se eu fizesse uma saia bonita e fosse esperar lá onde parava o ônibus, o meu amor viria me buscar. Por incrível que pareça, minha mãe deixou eu fazer a saia. Eu tinha 14 anos. Fiz a saia do meu jeito, achei que ficou linda, pois só usávamos roupas usadas, doadas, né? Fiquei esperando uma oportunidade que minha mãe me mandasse comprar alguma coisa e vestir a saia. Fui comprar o que minha mãe pediu e tive que levar meu irmão, que era bebê. Mas tudo bem. Fiquei um pouco na frente de onde eu parava um ônibus, sonhando que meu príncipe iria me buscar. Mas, pensei, como ele vai chegar aqui se ele não sabe nem onde eu moro? Tudo era muito difícil. Era uma solidão, Dani. Só tinha que trabalhar e cuidar de criança. Era o que tinha pra mim. Quando meu irmão estava com 9 meses, mamava no peito ainda, meu pai teve que ir para Curitiba levar um paciente doente. Mais que depressa, minha mãe arrumou as malas e viajou com meu pai. Ficamos eu e as crianças em casa. Eu pensava diariamente no meu príncipe. Eu estava sem esperanças, falava comigo mesmo que ele estava com outro e chorava. Eu totalmente desnorteada, sem rumo. E não tinha o que fazer. Era tocar o barco do jeito que dava. Passou uns dias, minha avó paterna veio fazer companhia pra gente e melhorou um pouco. Meu irmão chorava a noite inteira querendo mamar e eu com ele balançando para acalmar. Meus pais ficaram em Curitiba 1 mês. Às vezes eu pensava que meu pai era omisso, mas ele tinha medo da reação da minha mãe. Ele nunca bateu nos filhos, sabe? Eu nem sonhava em contar pra ele porque eu sempre achava que eu fazia tudo errado. Quando meus pais voltaram de Curitiba, pensei que minha mãe ia dizer obrigada por ter cuidado das crianças, mas ela só esperou meu pai sair e me deu uma surra porque eu não cuidei da casa direito. Eu achava que ela estava certa por me bater, porque eu achava que eu fazia tudo errado. Bom, toma um Rivotril agora. Eita, 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 eita. Na igreja tinha um jovem que vivia no meu pé, totalmente diferente do meu príncipe, analfabeto. Ele era totalmente sem modos. Comecei a conversar com ele e pensei, não tem tu, vai tu mesmo. Eu tinha que fugir daquela casa, mas ele era grosseiro. Mas quando a gente se casasse, eu ensinaria bons modos a ele, pensei eu. Triste engano, né? Começamos a namorar e ele mudou completamente. Ficava com ciúmes, me esnobava. Vou fazer um parêntese aqui. Décadas depois, eu estudando, fiquei sabendo que minha mãe era narcisista com uma dose de psicopatia. Bom, aí ela foi criando uma dependência emocional nesse cara. E assim passaram 3 anos. Meu pai foi mandado, na época, para a mesma igreja onde meu príncipe morava. Eu fiquei com esperanças, mas pensei que ele também estivesse talvez mudado de lugar. Lembro que chegamos numa terça-feira de volta nessa cidade. Meu pai foi visitar umas famílias longe do sítio, então ela volta para a cidade onde era o príncipe dela, né? Quando meu pai voltou à tarde, quem veio com ele? Gente, meu príncipe. Quase desmaiei. Quando olhei para ele, aqueles olhos azuis brilhando, olhando para mim, sentamos na varanda e ficamos conversando até tarde. Tudo que eu pensava sobre ele, ele pensava sobre mim. Conversamos sobre tudo. E pensei que ele iria me esperar a vida toda se fosse preciso. Não tinha beijo, nem abraço, nem nada. Minha mãe olhava de longe, mas não foi me perturbar. Eu estava decidida que eu ia ficar com ele, nem que a minha mãe me batesse. Agora vocês tomam outro Rivotril. Eu também vou tomar porque eu tô precisando. Ele dormiu no quarto de visitas. No outro dia, bem de manhã, eu levantei cedo e fui falar para minha mãe não comentar
nada do meu namorado, aquele lá da outra cidade. Pedi ela pelo amor de Deus, porque eu queria casar era com aquele príncipe. Ela sentiu com a cabeça, esperou ele acordar para tomar café. E quando ele ia começar a tomar café, minha mãe disse: essa aí... Aí a mãe dela disse o seguinte: essa aí tem namorado. Dani, meu mundo caiu. Ele nem tocou no café, nem se despediu, foi embora. Eu fiquei desolada, sem chão. Ela pensou que se fizesse isso eu ia desistir de sair de casa. E ela não perderia a escrava que ela tinha. Então, quando ela fala pra mãe: mãe, eu sou apaixonada por esse rapaz, não fala nada que eu tenho um namorado lá na outra cidade, a mãe vai e conta. Ela acha que é por medo, né, que ela ficava com os irmãos, ela que arrumava a casa, ela que fazia tudo, então a mãe ia perder a escravinha dela. Dani, eu ainda tentei falar com ele, mas ele estava muito magoado e nunca mais quis falar comigo. Ai. Bom, vamos botar o Romeu lá da outra cidade? O Romeu, que morava lá na outra cidade, né, agora já sabia onde eu morava e veio e ficou um final de semana aqui em casa e me intimou, disse: quero casar logo porque é muito longe, não dá pra eu ficar vindo e voltando. Estava tudo perdido mesmo, então eu aceitei. Não tinha uma pessoa para eu conversar, eu era filha mais velha, eu estava esperando completar 16 anos para me casar. Pensei em sair então do Romeu porque eu tinha medo dele. Ele era diferente de mim, ele era grosseiro, ignorante, mas nos casamos. Eu achando que eu ia começar a ter abraços e beijos, romantismo, que eu sempre esperei, né? Ele nunca sequer me deu um beijo, gente. Ele se achava a última bolacha do pacote. Ele se achava lindo, ele me diminuía o tempo inteiro, cada dia mais. Ele queria que eu ficasse bem carente, sabe? Eu visitei o fundo do poço com o Romeu. Eu pensava: se isso é casamento sem amor e eu tão romântica... Gente, ele falava pra mim o seguinte: nossa, Alice, você é muito feia, você é muito magra, você é muito branca. Ele falava que eu parecia uma barata descascada e eu chorava. Na época a virgindade era importante. Eu pensava em fugir, mas pensava: como eu vou fugir? Eu não sou mais virgem, quem vai me querer? Ele vivia me dando tapa na cara e eu só chorava. E eu pensava: ah, mas casamento é assim, uma mangueirinha... Ai, meu Deus. Ela disse que ele tinha uma mangueirinha minúscula, ruim de cama. Pior era impossível. Não tinha carinho, não tinha abraço, não tinha beijo, não tinha nada. Eu estava inteiramente frustrada com tudo. E ali eu vi a bobagem que eu tinha feito. Ele não trabalhava. Eu queria falar para alguém, mas eu não tinha ninguém para conversar. Eu poderia ter voltado para casa dos meus pais, mas o medo da minha mãe me apavorava. Fui emagrecendo. Um dia eu pesei, eu estava com 38 quilos. Eu não comia. Eu achava que eu ia morrer, eu chorava todas as noites. Comecei a tentar comer alguma coisa, porque estava difícil eu ficar em pé até pela fraqueza. Lembro que eu cozinhei um ovo e comi. Fazia dias que eu não comia. Meu estômago começou a queimar. Mas eu tinha que comer, porque eu estava grávida. Era o fim. Eu não queria ter filhos porque tinha passado toda a minha existência até ali cuidando dos meus irmãos. Na época o machismo imperava, as mulheres tinham que parir e apanhar. Era o fim do mundo. Eu morava num rancho, um rancho caindo aos pedaços. Estava com escoras para não cair. Sem piso, eu pisava no chão mesmo. E eu pensava: eu vou sair disso. Um dia minha filha nasceu. Agora eu não estava mais sozinha, eu tinha uma companheira. Eu tô aqui escrevendo, Dani, chorando, lembrando desse dia. Minha sogra era uma cobra, minhas cunhadas também. Minha bebê tinha 2 meses e eu adoeci. Me deu uma infecção intestinal e depois de uma semana eu não conseguia mais ficar em pé de fraqueza. Eu ajoelhava na beira da cama e amamentava minha filha. Um dia meu sogro veio ver a neta e deparou comigo naquela situação. E brigou com a minha sogra e com meu marido, dizendo de onde que essa menina vai tirar força para amamentar. Vocês vão deixar ela morrer aí. Passaram alguns dias, meu marido me deu um tapa na cara porque eu falei que a gente tinha que dar um jeito de evitar ter filhos. Lembro que meu mundo caiu mais uma vez. Chorei o dia todo.
À tarde eu fui no lugar que guardavam os inseticidas para a lavoura, escolhi o mais forte pelo rótulo e ali eu decidi, vou pôr um fim na minha vida. Não dá mais, não quero mais ficar aqui. Fui até o berço da minha filha se despedir dela. Ela acordou bem na hora e abriu um sorrisão para mim. Começou a bater palmas e as perninhas pro ar. E ali eu vi Deus cuidando de mim. Desisti e esqueci daquele pensamento. Eu tinha ela e eu tinha que estar bem para cuidar dela. Engravidei outra vez. Quando estava grávida de 6 meses, meu irmão, que era adolescente, veio me visitar. Eu estava tão feliz que ele estava em casa. Saí na porta de casa, meu marido estava chegando e disse: o que uma mulher feia como você, com esse barrigão, tem que ficar na porta de casa? Eu nunca tinha falado um palavrão, mas na hora eu me senti forte e disse: por que você não vai tomar no seu rabo? Ele nem esperou eu terminar e me deu um soco na cara. Fiquei fora do ar por uns instantes. Meu irmão viu e começou a chorar. Foi a uns 300 metros de casa. Sentou no chão e chorou um monte. Eu depois fui lá conversar com meu irmão, pois até então eles pensavam que eu vivia mil maravilhas e não reclamavam. Falei para o meu irmão para ele parar de chorar porque a culpada era eu dele me bater. Lembre-se, meninas, eu pensava a mesma coisa quando a minha mãe me batia. Então ela levou isso para o casamento dela, né? Ela apanhava e achava que a culpa também era dela. Meu objetivo era sumir, fugir para algum lugar. Nesse lugar eu comecei a conversar com uma vizinha da minha idade, também tinha 3 filhas. Ela me deu uma cartela de anticoncepcional e disse: quando nascer essa criança, começa a tomar e não para nunca mais. Teu marido não precisa nem saber. Eu também tomo. Vou resumir, gente. Passou um tempo, nessa época meu sogro foi para São Paulo com a família e eu comecei a traçar meus planos. Era tudo em câmera lenta, pois eu dava um passo à frente e meu marido me puxava 10 passos para trás. Ele era um homem fraco, fazia torturas e me diminuía como mulher. Para ele, ele queria que eu desistisse da vida e dependesse só dele. Era um encosto. Mas ele se achava o melhor, fazia tortura psicológica, dizia que só tinha se casado com ela porque ele tinha pena dela e que ele tinha feito uma besteira, pois no meio de tanta mulher bonita tinha se casado comigo. Eu comecei a dizer a ele que a hora que eu pusesse os pés para fora de casa, eu nunca mais olharia para a cara dele e não teria volta. E ele riu de mim. Ele disse: você não tem coragem. Eu dizia comigo mesmo: só preciso me livrar das garras da sociedade e da religião. Minha terceira filha ficou doente, ficou internada 10 dias e o médico deu alta para morrer em casa. Eu fiquei desesperada, nem fui para casa, só pedi para me trazer as outras 2 que tinham ficado com a vizinha e fui para outra cidade onde meu pai era pastor. Eu não tinha mais condições de tratar minha filha. Eu tinha muita fé na oração do meu pai. Para mim, ele era meu Deus que existia na terra. Resumindo, era 1º de janeiro, dia de ano novo. Fiquei com as minhas pequenas na casa do meu pai, dos meus pais, né? E eles foram almoçar na casa de um amigo. Minha filha estava morrendo. Meu pai chegou com um amigo e eu disse: pai, ore por ela. Ela está morrendo. Na porta mesmo meu pai orou e ela dormiu. Quando acordou, ela não tinha mais nada. Então eu comecei ali ela acreditou naquele milagre que tinha acontecido. E ali ela pensou: eu vou mudar de vida pelas minhas filhas. Dani, eu comecei a estudar então moda. Era uma área que eu gostava. Meu pai me ajudou. E fui com tudo. Comecei a estudar modelagem porque costurar e cortar eu já sabia. E eu queria muito ir para São Paulo, mas não sabia como, pois não tinha condição, eu tinha 3 crianças. Nesse contexto, meu sogro já morava em São Paulo, então ele veio nos visitar na casa dos meus pais. Eu perguntei a ele se eu não poderia ele me arrumar um cantinho para eu ir com as crianças para São Paulo, pois ali não tinha trabalho para mim. Ele disse que tinha. Chorei muito, de emoção, sabe? Eu iria me libertar, eu só precisava da ajuda para ir para São Paulo. Quando eu falei que ia embora, meu marido quase me bateu e disse que eu não ia. Mas eu disse: vou. E comecei a arrumar as roupas, as poucas que eu tinha. Meu pai comprou as passagens e lá fomos em busca dos meus sonhos. Eu disse fomos porque percebendo que eu tinha criado asas, né?
Ele resolveu ir também. Ficou cada vez pior, ele usava a religião para me torturar, me humilhar. Mas eu estava firme no meu propósito. Eu sabia que eram milímetros que eu andava por dia, mas eu ia me desamarrar das garras dele e da religião. Eu entendo muitas Alices hoje que também, como eu, ficaram presas nesses seres que não dá nem para chamar de homem. No meu caso, eu nunca fui apaixonada por ele. Eu nunca gostei desse homem, mas eu queria que desse certo o casamento. De quem eu lembrava todos os dias era o meu príncipe. Cara, que forte isso, né? Ela fala que andava milímetros, mas é assim, cara, a gente não pode desistir, né? Sempre devagar. Chegando em São Paulo, era um favelão, Dani. Meu sogro morava num barraco com 2 cômodos. Era muita dificuldade. Eu tinha vergonha de todo mundo. Era um mundo diferente. Tinha milhões de oportunidades na época, mas eu era tímida demais. Eu me achava um lixo, o cocô do cavalo do bandido. Minha sogra e meus cunhados só me aceitavam por causa do meu sogro. Assim mesmo, às cegas, me joguei no mercado de trabalho. Lembro que procurei no jornal Classificados, uma empresa grande de confecção, e comecei a trabalhar. Eu só tinha dificuldade com a timidez. Eu não sabia me comunicar. Eu entrava num ônibus e parecia que estava todo mundo olhando para mim. Eu ficava pensando, nossa, as pessoas estão pensando o quanto eu sou feia. Mas eu estava condicionada àquilo, porque meu marido falava toda hora o quanto eu era feia. Mas eu enfrentava meus monstros internos. Então comecei a ler sobre depressão e timidez. Foi passando o tempo, meu marido virou pastor. Gente, esse diabo virou pastor. E para piorar a situação, todos achavam que éramos um casal modelo. Ninguém sabia das agressões e junto com os outros ele me tratava super bem. No meu aniversário de 22 anos ele fez um auê. Falou lá na igreja que queria fazer uma surpresa para a amada esposa dele, que ia comprar uma geladeira de presente porque eu não tinha geladeira. E assim ele fez. Lembro que ele comprou uma geladeira da Consul azul embalada e deixou dentro da igreja para que os fiéis vissem como ele estava cuidando bem de mim. Fizeram uma festa no dia do aniversário e a geladeira foi lá para o meu barraco. 6 meses depois, chegou um cobrador da loja, foi no meu serviço e disse: a senhora tem 6 prestações para pagar. Gente, ele não tinha pago nenhuma das prestações da geladeira. Fiquei com tanto ódio, xinguei em pensamento um monte, mas não tinha muito o que fazer. Ele sabia que eu não iria falar nada para ele ou para os fiéis, né? Então eu não conseguia falar. Ele sabia que ela ia ficar quieta, então ficou por isso mesmo, né? Ele só me puxava, cada vez que ela tentava, assim, gente, afrontar ele só apertava ela e, tipo, fazia lembrar o quanto ela era feia, né? Eu lembro que eu chegava do serviço, ele me dava tapas na cara, puxava meu cabelo. Só porque eu tinha ido trabalhar. Passou um tempo, eu tinha 25 anos e a depressão aumentou. Ele gostava de me ver surtada, ia me atormentando com sarcasmo e ironia. Quando eu surtava, ele dizia: viu como você é? E eu achava que eu estava louca. Falei com uma amiga e ela me levou para fazer uma consulta com o psicólogo. O psicólogo pediu para eu ir 3 vezes por semana lá, nesse hospital, já que eu tinha 3 crianças e não poderia ficar internada. Minha caçula tinha 5 anos. O médico disse para eu parar uns meses de tomar anticoncepcional para eu fazer o tratamento com o psiquiatra. Eu tive que fazer uma interação medicamentosa. Disse que fazia tempo que eu tomava... Ele disse: você já toma o anticoncepcional há muitos anos, então você não vai engravidar logo. Que antes de você engravidar, a gente volta com o anticoncepcional. Dani, eu parei de tomar o remédio. Na mesma semana eu engravidei da minha 4ª filha. Fui no melhor hospital de São Paulo, fiz o pré-natal e já marquei uma cesárea com laqueadura. Minha bebê nasceu de 8 meses, 1,7 kg. Ficou uma semana na incubadeira e fomos para casa. Linda, morena clara. Mas a vida continuava, né? E com 15 dias de cesárea eu voltei a trabalhar. Eu não tinha esses benefícios, não. Bom, Romeu, não contente em me agredir,
Um dia eu cheguei em casa e ele tinha dado uma surra tão grande na nossa filha mais velha, porque ela tinha quebrado um galho da planta da minha sogra, e a minha sogra reclamou. Aí o caldo entornou. As costas da minha filha não tinha nem lugar mais de tão roxo que estavam. Eu dei 2 passos, eu estava dentro da casa da minha sogra. Eu pensei em chegar lá e enforcar aquela velha, mas graças a Deus ela fez a fofoca e sumiu. E foi bom, porque eu fiquei cega. Gente, eu ia fazer uma besteira naquele dia. Bom, ali eu resolvi que tinha que sair dali. Aluguei uma casa melhor e saí de lá no outro dia. Romeu foi pastorear em outra igreja no centro de São Paulo. A casa era boa, perto do meu serviço. O dono da empresa que eu trabalhava me sugeriu eu estudar estilismo no Senai, e eu fui. Meu inferno em casa piorou. Ele deu mais uma surra na minha filha. Elas iam assistir TV na vizinha porque ele não deixava ter TV em casa. Aí vi que aquilo ali era só ladeira abaixo. Pela primeira vez eu liguei para minha mãe e perguntei se eu podia mandar minha filha para casa dela um tempo. E contei parcialmente o que estava acontecendo. Ela se assustou e disse que sim. Minha mãe ficou do meu lado nessa época. Meus pais tinham saído do Paraná e tinham ido para o Nordeste pastorear lá. E minha filha se foi para lá. Eu me arrependo até hoje de não ter cortado esse vagabundo da minha vida, quando ele deu a primeira surra nela. Ou ter cortado ele no dia do casamento, né? Eu era muito vaidosa, eu me arrumava, eu adorava ir bem arrumada para o trabalho. E ele começou a me vigiar no trabalho. Eu era gerente de confecção e ele não sabia o que fazer mais para me puxar para baixo. Começou a dizer que eu tinha trocado ele por um homem rico e estava deixando ele de lado. Os fiéis acreditaram no início. Uma noite ele chegou morrendo de ciúmes e me mandou embora achando que eu ia implorar para ficar. Mal sabia ele que era a oportunidade que eu precisava. Era madrugada, eu peguei um táxi e fui para casa de uma amiga. Sou amiga dela até hoje. Não foi fácil. Ninguém me alugava casa porque eu tinha filhos e não tinha marido. Era um machismo naquela época. Meu tio me arrumou em casa, uma casa em Guarulhos. E lá fui eu com meus 4 filhos, que eu não ia abandonar por nada nesse mundo. Como ele era violento, ninguém sentiu falta dele. Comprei televisão, começamos uma nova etapa da nossa vida. Ele nunca pagou pensão, nunca ligou para as crianças. Ele implorava para eu voltar para casa e foi assim por décadas. Falei para mim mesma que eu nunca mais ia me casar. Hoje eu me pego pensando que eu sou tão romântica, carinhosa desde sempre e me separei depois de 15 anos e nunca tinha recebido um beijo. Eu já tinha 30 anos nessa época. Foi passando o tempo, eu tive paqueras longe de casa, nada sério. Meu patrão teve uma filhinha que tinha que ter cuidados especiais e falaram que iria mudar a empresa para Atibaia, 50 km de São Paulo, porque lá era um ar sem poluição para criança. Queria que eu fosse para cuidar da empresa e eu peguei minhas filhas e fui. Lá minhas crianças cresceram. Comprei minha casa, eu adorava, era um sobrado lindo. Romeu ficou décadas correndo atrás de mim, implorando perdão. Muitas vezes eu fiquei com pena, sabe? Mas ele teve a chance dele e não aproveitou. Ele não teve pena de mim. Minha decisão estava tomada. Eu não voltaria para ele, nem recairia. Eu entendo as Alices que dão chance, pois esses homens sabem como deixar a mulher com pena. Eles sabem fazer a chantagem perfeita. Quando coloquei meu pé fora daquele casamento, eu falei para mim mesma que homem nenhum nunca mais me machucaria. Nunca mais eu ia adoecer por causa de homem. Meu príncipe sempre esteve no meu coração. Gente, tô nervosa pra saber se ela encontrou esse príncipe. Não, para. Ai, pera. Tô nervosa. Dani, eu sei que tem muitos príncipes e princesas por aí. Falam que todo homem é igual. Alguns homens também falam que toda mulher é igual. Mas tem muita gente boa perdida por aí. Passou um tempo, vim para Curitiba. Minha segunda filha já estava aqui e as outras vieram em seguida. Comecei a trabalhar para uma mulher que tinha uma loja em Paris. Gente, essa mulher saiu... Vocês estão entendendo a história dela? Ela saiu lá do nada. Ela fez tudo com a força dela. A vontade que ela tinha de crescer, de conhecer, de...
Cara, eu tô até arrepiada. Ela gostava do meu trabalho, ela definitivamente... Eu tô até tonta, pera. Ela tinha uma loja em Paris. Ela gostava do meu trabalho. Ela iria definitivamente para Paris e queria que eu fosse com ela. Ela ia esperar sair o meu documento para irmos. Então eu pedi um tempo. Pensei muito, minhas crianças estavam adultas, minha caçula já tinha 19 anos. Pensei bem, não fui porque eu tinha voltado de São Paulo para ficar com minha mãe, então eu não fui. Quando minha caçula fez 20 anos, comecei um caso com um moço que gostava muito de mim. Eu também gostava muito dele. Ele foi o primeiro que eu levei lá em casa e apresentei para minha família. Ficamos um tempo juntos, mas não durou muito porque ele era um banana. Deixava as irmãs tomarem conta da minha casa e eu não gostei. Conversei com ele que eu não queria aquilo para mim. Ele dizia que eu tinha que ter paciência. Então eu catei meu chapéu e disse adeus. Sofri muito, mas sabia que eu não ia morrer por causa disso. Não adiantava dar chance, Dani. Bom, meu pai já tinha morrido quando isso aconteceu, fazia 22 anos. Nós, os irmãos, quase morremos junto com ele. Ele era nosso porto seguro, nosso alicerce, nosso norte. Eu, ainda depressiva, fiquei pior. Como sempre tive muita fé e uma conexão muito forte com Deus, eu fui saindo daquela depressão. E graças a Deus, já faz 14 anos que eu estou curada. Eu nunca quis que minhas crianças saíssem cedo de casa como eu saí. E assim foi. Minha terceira filha se casou com 21 anos, com um menino lindo, trabalhador. Trabalhamos juntas. Ela foi a que se casou primeiro e são casados até hoje. Isso já tem 27 anos. Tem uma filha que tiveram depois de 15 anos de casado. Minha neta hoje tem 14 anos. Minha primeira filha demorou a sair de casa, casou com um menino e teve um casal de filhos. Mas ele morreu aos 27 anos. Ela ficou uns bons anos sozinha. Depois encontrou o amor da vida dela e fazem 7 anos que ela está com ele. Hoje ela é empresária. Gente, eu vou chorar. Eu tô assim porque, cara, ela saiu do nada. Vocês estão vendo, ela fez tudo sozinha. Minha segunda filha hoje é médica. Ela se casou com um cara muito trabalhador, faz 20 anos, e ela optou por não ter filhos. Minha caçula é enfermeira, trabalha com a irmã que é médica. Optou também por não ter ninguém, mas tem cachorro, pets. Ela tem uma Arca de Noé. Teve um filho que está com 23 anos e a gente mora no mesmo quintal. Todos os domingos estamos juntos. A família cresceu. Agora são 2 netos e 2 netas e uma bisneta. Meu romantismo sobrevive até hoje. Eu sei que em algum lugar tem aquela pessoa que também espera por mim. Mas eu nunca mais procurei ninguém. Fiquei sabendo há alguns anos que meu príncipe mora numa cidade do Mato Grosso do Sul. Hoje ele é casado e tem filhos. Pera. Passaram mais de 55 anos da nossa despedida. Não dói mais. Só lembranças. Gente, não vou aguentar terminar. Só lembranças boas de uma história não vivida. Ai, pera. Mas eu deixo a vida seguir seu curso. Na vida tem muitos desencontros. Hoje eu moro sozinha, sou muito feliz, adoro sorrir, não gosto de chorar, nem eu, amiga, e nem de ficar triste. Ai, meu Deus! Ah. Não gosto de chorar, nem de ficar triste, nem de sentir raiva, nem medo. Sou muito vaidosa, herdei isso do meu pai. Eu não me permito sentir... Eu não me permito perder tempo com sentimentos ruins.
Nossa. Hoje eu vivo minha vida tão leve que às vezes até me assusta. Nos últimos anos eu penso muito nas pessoas, sabe? Com síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Então resolvi estudar psicanálise para ajudar essas pessoas. Não é nem para exercer a profissão, nem para ganhar dinheiro com isso. É só para ajudar mesmo. É uma profissão a profissão que eu gosto mesmo é no meu ateliê. Eu tenho um ateliê de modelagens, trabalhamos juntos, eu e minha filha. Hoje eu sou aposentada, sou muito saudável, tenho uma saúde de menina. Aí ela falou assim, Dani, eu vou mandar umas fotos das minhas filhas. Aí ela me fala aqui, né? Resolvi te escrever, pois espero ser inspiração para quem está se sentindo sem rumo, como eu já estive um dia na vida. Um abraço, Dani. Ah, e olha aqui. Ela falou que vai mandar uma segunda parte, que tem umas coisas que ela queria também ter escrito aqui que ela não escreveu. Ai, Alice do céu, mulher, você me fez chorar nessa história. Olha, sabe por quê? Porque mais uma vez você prova pra gente que só nós podemos mudar o nosso destino. E eu tenho certeza que muitas mulheres que vão ouvir essa história hoje, elas vão tomar uma decisão na vida delas, através de você. Nossa, gente. Cara, vocês já imaginaram? Ela saiu do nada. Eu tô imaginando aqui, né, se sua mãe não tivesse falado pra aquele cara que você tinha namorado na época, talvez, sei lá, né, mas eu acho que a vida tem que ser o que é, não sei. A gente tá no lugar que a gente tinha que estar. Bom, eu não falei a idade dela no começo da história, que eu queria contar a história pra vocês. Hoje ela tem 69 anos. Nós temos uma Alice aqui de 69 anos, que com certeza passou muita coisa nessa vida, conheceu muita coisa nessa vida, viu muita coisa nessa vida, mas não deixou que a vida acabasse com ela. Cara, ela foi forte, ela foi uma guerreira. E ali, gente, mais uma vez, vocês estão vendo, prova pra gente que quando a gente quer, que quando a gente estuda, quando a gente melhora, quando a gente, né, faz as coisas acontecem pra gente. Alice, que história linda, que eu não sei nem o que te falar, cara. Sério. Escreva assim seu livro, porque olha, eu nem sei o que te falar. Tenho certeza que se suas filhas verem essa história, elas vão se orgulhar muito de você. Nossa, eu tenho certeza que a gente começa aqui uma semana com uma grande lição que você passou pra gente, pra todas nós. E eu sempre falo pra vocês, gente, vocês não precisam de ninguém pra seguir em frente. Vocês precisam acreditar em vocês. Como a nossa Alice aqui. Gente, ela saiu lá do nada. E foi fazer a vida dela e foi, sabe, estudando, tendo conhecimento, estudou corte e costura, estudou estilismo, fez curso no Senai. E o Senai, né, acho que ainda tem ainda, né, o Senac. Eu lembro que tinha uma menina amiga minha que fez curso de cabeleireiro na época lá. Então, assim, cara, só não vence quem arranja uma desculpa pra não seguir em frente. Só não vence quem tem preguiça de batalhar pelo que quer. Se você tá aí hoje sentada pensando que a sua vida acabou porque você tem um marido que te humilha, que te chama de feia, que te chama de gorda, se espelhe na história dessa mulher que tinha tudo pra dar errado. Tinha, igreja, religião, marido pastorando, apanhando dentro de casa, sem nem poder falar, sabe? Uma mulher que foi humilhada, xingada a vida inteira. E ela acreditou nela. Ela acreditou, ela falou assim, ela traçou, ela falou, andei... Aquela parte que ela fala, cada dia eu andava milímetros, mas eu andava. E é assim que a vida é. Quando a gente olha pra trás e vê tudo que a gente passou,
a gente vê o quanto a gente foi longe. As coisas, elas não acontecem do dia pra noite. Só que elas só começam a acontecer quando vocês tomam uma decisão na vida de vocês. A partir do momento que você traçar uma meta para sua vida e você proclamar: não quero mais viver assim, não vou mais viver apanhando, não vou mais viver, né, do jeito que as pessoas querem. Eu quero ser alguém na vida, eu tô aqui. Você veio nesse mundo sozinha. Seu cordão umbilical foi cortado ali na maternidade. A gente tem família para dar suporte, infelizmente muitas, né, nem isso tem, mas a gente tem uma família para dar suporte, a gente tem amigos. E você tá aí a vida inteira sofrendo por causa de um homem que só te bota para baixo, que só te bate, que te despreza. Mulher, abre o olho. Lembra que, como a nossa Alice aqui, você também pode vencer, como tantas outras meninas que passaram aqui no canal. Você também pode vencer. Você não é saco de pancada. Você não precisa estar onde você está. Lembre-se que você tem que estar onde você quer estar. Onde for o melhor lugar pra você. Nossa, eu adoro quando eu tô gravando e a câmera acaba a bateria, né? Aí eu tenho que parar no meio do que eu tô falando. Mas olha, Alice, acho que você deu um grande exemplo hoje aqui para muitas mulheres, muitas de nós. Com certeza foi uma história maravilhosa de te contar. Fui sentindo cada emoção, fui sentindo, sabe? Parece que eu fui sentindo tudo que você sentia. Eu amo quando vocês contam o quanto o pai de vocês também foi importante na vida de vocês, porque o meu pai também foi muito importante na minha vida. E infelizmente, assim, não é todas as meninas que puderam sentir isso, né? A importância de ter um pai presente, um pai que sempre esteve ali por elas. Então eu sei exatamente, assim, como você se sentia em relação a isso. Muito obrigada mesmo por ter dividido sua história com a gente. Tenho certeza que se deixou muitas meninas aos prantos. Deixa aqui nos comentários quem chorou com a nossa Alice hoje, além de mim, né? Muito obrigada mesmo. Quer mandar sua história, gente? Manda pra gente. O e-mail tá aqui embaixo no link. Vai ser um prazer contar também. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!